usar o Copilot dentro da sua planilha de Excel para automatizar os seus processos e ganhar tempo com inteligência artificial dentro do Excel. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a dominar essa função dentro do Excel, que é o Copilot ali, a inteligência artificial, substituindo a vez daquele monte de fórmulas que só trava a planilha. Bom, mas antes, se você não me conhece, eu sou a Lili aqui do canal IA na Veia. Eu te ajudo a dominar a inteligência artificial de forma simples, prática e rápida. Se você ainda não faz parte do método IA na Veia, clique aqui no primeiro comentário no link e vem fazer parte do time do IA na Veia, onde você vai aprender um montão de ferramentas de forma simples, prática e rápida para você automatizar o seu dia a dia. Bora para a tela do computador? Bom, aqui eu já vou começar fazendo alguns comentários. Primeiro você viu que aqui ele já gerou aqui com a aba base, eu posso ter mais que uma aba, é sempre importante em toda conversa eu falar para ele o que eu quero e qual aba que ele analise. Aqui eu tenho nome, endereço, telefone, como eu falei para você, deixa eu só puxar um pouquinho para cá para você ter essa visualização igual a minha, idade e telefone aqui também. O que eu quero colocar? Primeiro eu vou pedir uma coisa simples para ele. Qual... Na aba base, tô colocando aqui na aba base porque ele já entender provavelmente na qual aba estava a coluna, por exemplo, o endereço, mas eu vou puxar dessa forma para você entender bem que se tiver 10 abas, se você sinalizar qual aba é bom você pegar esse costume para até ir a trabalhar mais rápido. Na aba base, na coluna endereço, vou qual região, qual estado do Brasil mais compra de mim? Bom, fiz uma pergunta que ela é um tanto interpretativa. Eu vou colocar aqui para ele. Por quê? Eu não tenho ali qual estado que é. Eu tenho basicamente só ali no endereço, ele vai ter que procurar bem certinho ali, que é as duas últimas letras, concatenar ali com o IA. E eu quero perguntar, eu quero que ele me diga dessas 100, qual estado que mais compra de mim. E aí ele já perguntou aqui se eu quero ler os dados da coluna endereço. E aí o que ele colocou aqui para mim? Para descobrir qual estado mais compra de você, usando a aba dados da coluna endereço, precisamos analisar os dados dessa coluna e contar com a frequência de cada estado. Se você puder me enviar a planilha, por exemplo, em formato Excel, eu posso ler os dados, coluna, endereço e tudo mais. Aqui ele pediu para mim enviar para ele. Eu posso chegar aqui e enviar e vou escrever aqui para ele, segue. Eu estou fazendo isso porque eu estou usando a versão paga do Excel, mas a versão gratuita do Copilot. Se eu estivesse usando a versão paga do Copilot, eu não precisaria subir a planilha, era só eu perguntar e ele automaticamente já me responderia. Mas como eu estou usando a versão gratuita, porque eu entendo que é pesado, muitas vezes na empresa que a gente trabalha, a gente só disponibiliza o Office 365 para a gente não disponibiliza a versão do Copilot paga, por isso que eu estou optando por passar esse conteúdo para vocês, porque eu sei que na maioria das vezes eles não pagam para ti o Copilot também. Aqui ele já analisou e já me entregou algumas coisas aqui. Ele fez tudo aqui que eu gostaria que fizesse no sentido de frequência e colocou aqui para mim um por um. Porém, eu queria entender se algum estado não aparece nenhuma vez. Por exemplo, o Paraná, pelo jeito, não estava aparecendo nenhuma vez. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou apertar aqui e vou apertar Ctrl+. Eu poderia só pedir para ele também me ensinar como eu criaria uma nova coluna, mas aqui nesse caso eu vou criar com vocês. Eu vou diminuir aqui o tamanho dela e eu vou escrever aqui assim, estado. E vou dar um Enter. Vou apertar o sinalzinho de igual e vou escrever assim, direita, desculpe. Eu escrevi esquerda, direita. Aqui, vou selecionar essa linha aqui. Vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar o número 2. Por quê? Porque ele está aqui à direita dessa linha. Eu quero as duas últimas colunas. As duas últimas caracteres, desculpe.
Então, pegando aqui, eu vou dar um Enter. Ele já colocou aqui para mim o estado. Vou dar 2 cliques para baixo nessa setinha aqui, tá vendo? Se você não pegou, eu vou te ajudar de novo. Tá vendo aqui que ele faz uma cruzinha? 2 cliques para baixo, aqui eu tenho o estado. E eu posso fazer um filtro para me conferir se isso aqui tá certo. Lili, no dia a dia é necessário fazer essa conferência? Não, eu só tô te mostrando para você saber que existe. E realmente, olhando aqui, o Paraná não aparece nenhuma vez. Então, o gráfico tá certinho aqui. Só quis fazer essa conferência na sua frente para você entender como ele puxou certinho o que eu perguntei. Lili, eu poderia estar perguntando outras coisas? Sim, eu posso estar perguntando inúmeras coisas. Por exemplo, uma coisa que já não é tão fácil de identificar. Você tá vendo aqui que alguns números têm o mais 55, outro 31, outro mais 55, outro já vai direto pro DDD? Eu vou perguntar para ele qual DDD mais compra de mim. Na coluna telefone, qual DDD mais compra de mim? E vou dar um Enter e vou pedir para ele fazer essa análise para mim. Vamos ver o que ele vai trazer, porque se você for ver o mais 55 é o código nacional e depois vem o DDD, mas em alguns casos ele vem direto o DDD. Então vamos ver o que ele vai pôr. O mais 55 não aparece primeiro, então ele entendeu exatamente que o mais 55 não corresponde ao DDD e sim ao código nacional e já respondeu de forma correta para mim. Então aqui você consegue fazer uma análise gigante, coisa que você precisaria colocar numa fórmula, remover o mais 55 se fosse o caso, e em alguns casos aqui embaixo acho que é só o 55. Então é um negócio que você ia ter que fazer de forma bem detalhada, ia demorar um pouquinho, você ia ter que fazer bastante fórmula e aqui você já tem de forma correta. Se eu chegar aqui para ele e falar assim, na coluna telefone, eu gostaria de padronizar. Apagar o mais 55 das linhas que tem e deixar direto o DDD com o número do telefone. Como faço isso? E vou dar um Enter. Repare que aqui você não precisa abrir uma aba separada e dividir tela do Excel com o ChatGPT, com o Copilot, enfim, seja com qual IA for, que você consegue de forma direta. Ele colocou aqui para mim, ele já fez isso para mim e mandou eu baixar uma base nova. Só que eu vou falar para ele, se eu quiser eu posso baixar aqui, que ele vai estar padronizado do jeito que eu pedi. Falei assim, mas eu quero fazer isso manual, eu quero fazer isso com fórmula, não com... Só vou colocar aqui, mas eu quero fazer isso com fórmula, para mim ver o que ele vai entender. Ó, ele já colocou aqui para mim, vou copiar e já colocou a fórmula certinha, vou dar um Ctrl+, vou só colocar aqui telefone com DDD, e vou colocar aqui um Ctrl, vou copiar aqui a fórmula e vou colar aqui. E vou dar um Enter. Aí, porém, ele puxou ali B2 e eu não quero do B2, tá vendo que ele me indicou a fórmula um pouquinho errada? Eu quero da coluna D2. E eu vou dar um Enter. Será que ele funcionou? Funcionou certinho. Alguns ele ficou parênteses e outros não. É só se eu quiser retirar esse parênteses, é só eu vir aqui e pedir para ele. Alguns números ficaram com parênteses, eu quero retirar esse parênteses e deixar só o número, ou eu quero retirar o primeiro zero. É só você explicar aqui para ele e ele vai fazer aqui para você. Ó, ele também me oferece algumas opções, como deixar o número contínuo e tudo mais. Então é só você ir conversando assim nessa conversinha direta aqui que dá muito resultado.
Então esse já é um formato bem legal que a gente consegue usar a IA para dominar o Excel aqui, lado a lado, dentro do próprio Excel. Mas observe que aqui para mim também ele apareceu o Try GPT-5. Vamos apertar aqui para ver o que ele vai mostrar para mim. O que ele está dizendo para mim? Você está usando o Copilot com o ChatGPT-5, a qualidade das informações pode variar, a performance pode variar de acordo com a disponibilidade. O que ele está querendo dizer? Que pode ser que não dê tão certo, mas é o que ele disse aqui. Vou perguntar para ele, você é o Copilot ou o GPT? Vou perguntar aqui para ele, na dúvida sempre pergunta. Ó, ele falou que ele é o Copilot que está usando o ChatGPT. E aí eu vou falar para ele assim, eu quero que você me ajude a analisar minha planilha. Vamos ver que ele já falou, ele pode fazer resumos, gráficos, insights, limpeza de organização. Se eu quero analisar os custos e tudo mais. Basicamente, ele está falando e ele vai fazer a mesma coisa ou as mesmas coisas que a gente fez no começo do vídeo direto com o Copilot. Mas eu gostaria simplesmente de estar mostrando isso aqui para vocês, por isso que eu apertei ali, para que vocês saibam que existe essa parte também de fazer via ChatGPT, via tecnologia do ChatGPT. Bom, eu acredito que se você chegou até aqui nesse vídeo, eu mereço um like, se inscreve aqui também no canal, para você aprender a dominar a inteligência artificial de forma simples, prática e rápida.